Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no cenário diferente pra gente falar do Corinthians porque tem muita coisa acontecendo. Ó, cirurgia de Rodrigo Garro, Félix Torres de saída, tem zagueiro chegando, tem a situação do transfer ban, tem o interesse por um jogador do São Paulo, tem despedida, tudo isso e muito mais a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tem uma questão muito importante, porque o Corinthians já derrubou o transfer ban, derrubou não, né? Encaminhou o da CBF, da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, porque pagou antecipado o parcelamento que venceria dia 17 de janeiro, e agora é uma questão de tempo para que a CBF libere o Corinthians para contratar. Falta da FIFA com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E a informação é de que o Corinthians conseguiu um abatimento dos juros, uma redução de 40 e poucos milhões de reais para 33 milhões de reais. O Corinthians conseguiu também, no pagamento com o Matias Rojas, uma economia de 8 milhões de reais. Da mesma maneira agora, consegue mais uma economia negociando. Claro, quando você tem o dinheiro à vista é muito mais fácil, né? Você chega lá para comprar um carro, o valor à vista é outro, né? Em relação ao parcelado, normalmente. Então, quando você tem o dinheiro em caixa, irmão, você aceita aqui, pá, no cash, tá, faço o Pix agora. Opa, né? Tudo bem, bora. É assim que funciona. Então o Corinthians, com esse poder de barganha, de ter o dinheiro, ficou mais fácil de negociar, e a tendência é que nos próximos dias aí o Corinthians pague à vista e resolva essa pendência do transfer ban. E aí possa contratar. Vai registrar o Gabriel Paulista e vai atrás de outros nomes, evidentemente, para outras funções. O ataque foi muito prejudicado, né? Voltou o Pedro Raul, beleza, mas ele não é nenhuma unanimidade. Mas você tem aí o Romero que foi embora, o Thales Magno, o Hector Hernandes que não está sendo aproveitado, e eu estou falando em questões numéricas, não estou nem falando em qualidade, estou falando de caras que saíram e eles precisam de uma reposição. Então o Corinthians vai ao mercado, provavelmente, dentro de toda a sua dificuldade, dentro da sua necessidade de pegar jogadores livres de custos, para negociar salário, luvas, aquela coisa toda, mas é aí que o Corinthians vai atrás para poder contratar visando a temporada de 2026. Mas vamos lá, cirurgia do Rodrigo Garro, que história é essa? O Garro tá com um problema de talvez até astral, né? Uma sugestão aí, uma benzedeira, uma reza brava, alguma coisa interessante para que ele possa começar 2026 e que esse ano seja muito diferente do que foi 2025 para o Garro, né? Ele não conseguiu ser nem perto daquele jogador de 2024, quando foi eleito o melhor meia do futebol brasileiro, e muito por questões físicas. A gente sabe da capacidade do Garro, mas em muitos momentos ele se ausentou do Corinthians, ou por uma questão do joelho, ou por uma questão muscular, ou por uma questão até aleatória, como é o caso agora. E o Corinthians noticia que ele sofreu essa cirurgia para corrigir ali uma fratura que ele sofreu no punho da mão esquerda, algo que vem de uma pancada na final da Copa do Brasil diante do Vasco. Um jogo em que ele não começa como titular, entra nos minutos finais por conta de problemas físicos, e apenas nesses minutos dá tempo dele sofrer uma pancada a ponto dele ter que fazer uma cirurgia começando 2026. Então é mais um ano que ele não começa a pleno, com a sua plenitude física no time do Corinthians, que vai estrear no Campeonato Paulista no domingo diante da Ponte Preta. Ele está fora. A gente não sabe exatamente o tempo de recuperação, porque o Corinthians apenas informou que ele foi submetido a essa cirurgia, retorna às atividades no CT Joaquim Grava na sexta-feira, e às vezes, se for uma cirurgia muito simples, né, com uma proteção, ele consegue até realizar algumas atividades, dificilmente para o jogo, né, na sua estreia, até porque o Garro é um daqueles jogadores que você pode cuidar um pouco mais, não precisa necessariamente jogar na estreia. O Memphis e o Ranieri já estão separados exatamente para fazer um acompanhamento melhor. O Yuri está lá na Itália, não se reapresentou ainda, o José Martínez está na Venezuela, então o grupo já está naturalmente desfalcado. Então o Garro você não precisa levar para o sacrifício no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Agora, eu não sei quantos jogos ele vai perder, e na verdade a preocupação nem é essa. A preocupação é porque mais um problema físico, né, aleatório do Rodrigo Garro. A questão é que ele esteja pleno, né, para poder ajudar o Corinthians durante a temporada. O camisa 8 do Timão fez aniversário esses dias, convidou todo mundo do elenco lá, fez uma grande festa, um cara muito querido pela Fiel, e que teve dificuldades no ano passado. Tomara que esse ano ele consiga ter uma sequência melhor. Beleza? Gente, essa informação ela é muito boa, imagino eu. E ela tá linkada com outra, referente à contratação do Gabriel Paulista,
que a gente já falou aqui, jogador de Arsenal, Atlético de Madrid, estava no Besiktas, já tem seus 35 anos. Tem uma certa preocupação porque ele teve uma lesão no reto femoral no final do ano passado, na verdade final de 2024. Ele terminou a temporada super bem no Besiktas, de 17 jogos, 16 como titular. Está livre de mercado, né? Está livre né, para ser transferido, porque ele rescindiu o contrato com o clube turco. Começou no Vitória, mas já se declarou corintiano muitas vezes, postou uma foto esses dias no elevador com a camisa do Corinthians. É aquela história, tá querendo e não tá sabendo pedir, né? Tá sabendo pedir sim. Já falei aqui para vocês que ele já negociou em outras janelas, ele tem um sonho de vestir a camisa do Corinthians, é veterano e tudo mais, mas vem livre. E aí o que facilita muito a negociação. Jogador experiente, rodado, né, com muitos anos na Europa, talvez o Corinthians entendeu que ele possa ser um cara experiente, de grupo e tudo mais, possa ajudar nessa temporada, numa temporada difícil, né, em questões financeiras, não está nem com o transfer ban derrubado nesse momento, né, mas já encaminhou o negócio, e a contratação dele tem a ver com a possibilidade muito iminente de você liberar alguns jogadores do elenco. Eu falei aqui para vocês, gente, o Félix Torres, o Kaká, eles vão ser colocados em alguma barca aí, não é possível, né? Porque não dá para você, não precisa. Você já tem ali o Gustavo Henrique, o André Ramalho, que terminaram como titulares, o Tchoka, que foi titular em vários momentos e corresponde quando é acionado, e o Gabriel Paulista chega ali para disputar, né? Não precisa do Félix Torres e do Kaká, que perderam muito espaço e porque a qualidade deles é realmente inferior. E a informação desta, nem sei que dia hoje, quarta-feira, é que o Félix Torres está encaminhado com o Internacional. Fabinho Soldado não é um executivo, é um prefeito para o Corinthians. Ele foi ao Inter e está, obviamente, tentando trazer jogadores da sua confiança. O curioso é que ele vetou a ida de Pedro Raul. O Pedro Raul estava praticamente acertado com o Inter quando chega o Fabinho Soldado lá, ele... Pedro Raul não vem. Ele que barra o negócio, o Pedro Raul está hoje no Corinthians, sendo aproveitado, e poderá até ser titular na estreia do time no Campeonato Paulista. Por outro lado, o Fabinho indica Félix Torres, que não teria mais espaço no Corinthians, que é o pivô, né, do transfer ban, mas não é por conta disso. A questão é que ele se inviabilizou com atuações muito ruins, tanto na zaga quanto na lateral direita. Acho até que como lateral, vou falar baixinho aqui, fez alguns bons jogos. Pela seleção equatoriana, quando enfrentou o Brasil, foi muito bem também, jogando como um zagueiro pelo lado direito. Ele cumpre, mas assim, é um cara que... Não dá pra você ter no elenco um cara que cumpre, né? Um cara que é, sei lá, lateral e não compromete. E muitas vezes ele até comprometia. O fato ele está indo por empréstimo de 1 ano. Claro que faltam minutas ali, apenas definições para que ele seja confirmado, mas a tendência é que o Fabinho Soldado não, o Félix Torres, através do Fabinho Soldado, seja jogador do Inter em 2026. Você gostou dessa informação, torcedor do Corinthians? Eu tenho certeza que sim, porque aqui ele não ajudaria mais nada. Além dele, e aí eu já falei do Gabriel Paulista, né, que está encaminhado, só tem uma questão aí com a questão clínica dele para saber se está tudo certo, para que ele realize exames e seja confirmado como jogador do Corinthians, quando o transfer ban cair. Eu já vou falar sobre ele. O Félix Torres indo para o Inter, e a outra despedida mais ou menos a gente já sabia, né, é a do Fagner. O Fagner rescindiu oficialmente com o Corinthians e acertou o seu vínculo definitivo com o Cruzeiro, onde ele estava por empréstimo, inclusive, na temporada 2025. O Corinthians fez um post, nada mais do que um post com um carrossel de fotos, para se despedir de um dos jogadores que mais vestiram a camisa do clube. Está no top 10, inclusive. São mais de 500 jogos, 576, se eu não me engano, quase 600 jogos do Fagner em 2 passagens, né? Ele começa como filho do Terrão, vai para a Europa, Vasco, roda, volta para o Corinthians e aí sim emenda 10, 11 temporadas, ganha 5 títulos, entre eles 2 brasileiros, 3 paulistas. Um cara que foi importante em alguns momentos, jogou muita bola em outros momentos, chegou até uma Copa do Mundo, mas foi muito criticado também por outros. Um jogador que perdeu pênaltis em momentos decisivos, que falhou em outros momentos mais impactantes, que deu declarações um pouco mais polêmicas e que nesse momento, inclusive também se despediu na sua rede social com muito carinho pela Fiel, pelo clube e tudo mais,
mas colocou lá uma frasezinha que, né, deixou uma brecha para uma certa polêmica, quando ele diz que não imaginou que fosse encerrar o seu ciclo com o Corinthians, mas algumas pessoas quiseram que isso acontecesse. Então ele fala claramente que a sua saída do clube foi contra a sua vontade. E a gente falou aqui, naquele momento em que o Fagner sai, é liberado para ir para o Cruzeiro, e agora também não tinha nenhum interesse de ser aproveitado, por isso que facilitou tudo a situação dele rescindir, o Corinthians devia uma grana para ele, ele vai para o Cruzeiro, porque há um entendimento de que o Fagner não agregava no ambiente, e isso é informação. Ele pode contestar, outras pessoas podem contestar, a informação que eu tenho é que, e vou dizer um negócio, é até meio natural, não que seja correto. Eu falo que é natural porque a gente está falando de um cara de muito tempo de casa e é meio comum você se irritar com algumas coisas, você ter uma paciência menor, você muitas vezes colocar para jogadores próximos, colegas de trabalho, do tipo, pô, isso aqui não tá legal, e isso acaba minando o ambiente. O Corinthians entendeu que esse tipo de comportamento não era salutar. Ele sempre foi um líder, mas muitas vezes houve o entendimento, eu não estou dizendo que isso foi um fato, estou falando da leitura das pessoas que lá estavam, de que ele não foi um líder positivo. E por isso houve um encaminhamento para que ele saísse do Corinthians naquele momento. Neste momento em que o Corinthians caminha com formação, inclusive, de novas lideranças, de jogadores que fizeram e estão fazendo história também, estão construindo uma nova identidade, a gente está falando de jogadores recentes, mas que já entraram para a história do clube com o título da Copa do Brasil, com o Paulista, com lideranças recentes, caso do Hugo Souza, do próprio Memphis, do Ranielli, do Rodrigo Garro, que é um líder mais silencioso, mas também exerce uma liderança pelo seu poder técnico. São jogadores que não chegaram há muito tempo. O Romero era o cara mais antigo e o Romero também já saiu. Então houve uma renovação muito grande e não tinha mais espaço para o Fagner, né? O fato é que ficou uma mágoa do Fagner com, não digo com o clube, mas com as pessoas que lá estavam naquele momento. Você concorda com essa saída do Fagner? Agora vamos falar de... houve uma tentativa realmente, uma tentativa que na verdade não é que ela houve, talvez ela até haja nesse momento, né, no gerúndio esteja acontecendo, com o volante ou meio-campista Alisson do São Paulo. Por enquanto está no campo da sondagem, da consulta, da tentativa de um jogador muito querido pelo técnico Dorival Júnior, que foi técnico do Alisson no São Paulo. Ambos foram campeões de Copa do Brasil, inclusive. O Dorival é responsável, na minha opinião, por reinventar a carreira do Alisson, que sempre foi um meia atacante, ou um jogador de lado de campo com funções táticas até defensivas. No Grêmio jogava assim, no comando do Renato Gaúcho, né, como um cara, mais ou menos como o Ramiro também foi no time do Grêmio, não no Corinthians, mas um cara aberto pelo lado direito, voltando para marcar. No São Paulo, o Dorival transforma o Alisson como um segundo volante, e ele se reinventa na posição, estava muito bem, chegou a ser cotado para a seleção brasileira, e foi fundamental naquele título do São Paulo. Hoje ele está um pouco em baixa, é verdade, como todo São Paulo, né? São Paulo não, assim, não fornece nenhum tipo de confiança quando a gente vai olhar um jogador para contratar, muito por conta do momento do time e do clube. Mas o Alisson, como eu disse, é um cara super profissional, conheço assim a história dele, acompanhei ele muito no Grêmio do São Paulo, tive contato com ele, um cara formidável, assim, de uma retidão, é um cara muito trabalhador e que teve um grande momento, Já tem os seus 32 anos, mas vamos lá, né? 32 anos, o cara tem lenha para queimar. Houve um interesse através do Marcelo Paz, mas o São Paulo inicialmente não se interessou, evidentemente, em negociar o Alisson. Chegaram a conversar sobre alguns atletas. O Corinthians inicialmente aceitaria uma troca de jogadores com atletas que não estavam nos planos. O Félix Torres agora está indo para o Inter, mas assim, Kaká, o lateral esquerdo Hugo, jogadores que evidentemente o São Paulo não se interessaria. Se fosse... Eu vi que houve uma especulação no Ranielli. Os caras só querem o Ranielli, né? O Flamengo é o Breno Bidon. Não, o Ranielli eu aceito. Que isso, pô. Que isso, pô. Não, peraí. Não foi no caso do Bidon. Foi outro clube que, numa negociação, numa troca, estava aceitando o Ranielli. Quem foi? Agora eu não vou lembrar. Mas pô, o Ranielli é titular, cara. O Ranielli é titular no Savarino.
O Savarino, o Gustavo Henrique e o Ranieri. Pelo amor de Deus. Senta lá, filho. Vai esperar. Então, assim, claro que o Corinthians não vai liberar o Ranieri para trazer o Alisson. Mas se daqui a pouco o São Paulo se interessar por algum outro jogador que não seja lá um protagonista do time, que seja uma função mais específica que o São Paulo precise, possa ter negócio. Não está descartado não, tá? O Alisson gosta muito do Dorival, o Dorival gosta dele. Vamos ver. Fala Tricolor, seja muito bem-vindo ao novo canal do Timão, onde todos os dias terá notícia aqui exclusiva para vocês em primeira mão. Então já se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que o canal coloca aqui no ar. Deixa também a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, isso aí no espaço de comentário do canal. Participe, fica à vontade, o canal aqui é de vocês, tamo junto. Assim que surgir notícia a gente volta aqui e coloca para vocês. Tchau, tchau, forte abraço.